Tiago, Clarice, vamos ficar lá. Bom dia, irmãos. Vamos começar com o nosso culto. E eu fiz alguma coisa aqui que agora não... pronto. Compartilhar a tela e vamos começar. Eu sempre esqueço que eu tenho que colocar todo mundo no mudo. Tá bom, estamos todos no mudo e vamos começar. Vamos começar cantando Bendita a Cruz de Cristo. Bendita a cruz de Cristo, santíssimo lugar, a tua sombra santa eu quero descansar e meditar contrito no amado Salvador, ali por mim sofrendo com infinito amor, na Santa Cruz de Cristo encontro eterna paz e o sangue derramado justiça satisfaz. Sim, tenho já descanso e paz no coração, pois sobre a cruz foi feita por mim expiação. A cruz é sempre glória eterna de louvor de todos que confiam no santo sofredor. Na cruz eu vejo a prova da compaixão de Deus e vejo ali aberto o caminho para os céus. Nosso Senhor é maravilhoso, não é? Vamos cantar Maravilhoso é Cristo, incomparável sim. Maravilhoso é Cristo, incomparável sim. Maravilhoso é Cristo, antes de tudo Ele é para mim. Maravilhoso é Cristo, quão grande é seu amor, melhor amigo não tenho, tudo Ele é para mim. De novo. Maravilhoso é Cristo, incomparável sim. Maravilhoso é Cristo, antes de tudo Ele é para mim. Maravilhoso é Cristo, quão grande é seu amor, melhor amigo não tenho, tudo Ele é para mim. Vou pedir que o pastor Arthur se desmude e nos leve a Deus em oração. O nosso querido Pai Celestial, nós estamos nas tuas mãos, somos criações sua
além do fato que, pelo novo nascimento, nos fizestes teus filhos. Obrigado, Senhor, pela tua bênção e pela tua misericórdia concedida a nós. Obrigado, Senhor, pela salvação que nos concedestes por meio de Jesus Cristo. Te bendizemos o nome e te damos graças, ó Deus, mil graças, porque nós, que outrora não éramos povo, nós que estávamos debaixo da tua ira, acerca de nós nos fizeste povo teu, herdeiros, ó Deus, das tuas promessas, as promessas celestiais. Obrigado, Senhor, por toda esta família que o Senhor nos deu. Cada irmão, representado por estes indivíduos aqui reunidos, com os quais nós estamos cultuando, ó Deus, o teu santo e bendito nome, a tua santa e bendita pessoa, que possamos fazer o melhor possível, com nossos corações quebrantados e numa atitude sincera de louvor e adoração, porque o Senhor é digno. Obrigado, Pai, por cada um que chegou. Toma nas tuas mãos cada irmão e de um modo especial peço pela irmã Terezinha, que o Senhor ajude ela a controlar a pressão dela, que tudo dê bem certo, ó Deus, com ela e com o irmão Sebastião. Eu peço as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, o só pensar em ti. Jesus, o só pensar em ti, minha aflição desfaz, e ao ver-te bem melhor será, é descansar em paz, muito doce sou ao coração do pobre pecador, o nome que lhe dá perdão, Jesus o Salvador. Jesus, meu Rei, meu Salvador, meu terno e bom pastor, meu advogado, meu Senhor, meu forte Redentor. Bendito o nome de Jesus, em ti esperarei, tu que morreste sobre a cruz, em ti confiarei. E nosso grande Salvador, nosso amigo nas angústias, é Jesus. Nosso amigo nas angústias é Jesus, o amado Senhor. Mesmo que amigos faltem, não nos deixa o Salvador. Aleluia, que amigo, aleluia, que amor, ele salvaguarda, ama, nosso grande Salvador. Na fraqueza nos dá forças, sua mão não faltará. Quando em provas, mesmo em quedas, sim, Jesus vitória dá. Aleluia, que amigo, aleluia, que amor, ele salva
nossa leitura bíblica hoje de manhã, nós vamos ler Romanos 8 até ao versículo 14. Poderíamos até ler até o versículo 17, talvez, para completar o pensamento. Romanos 8, de 1 a 17. Dar um tempinho para os irmãos acharem a passagem, suas Bíblias. Romanos 8, 1. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado. Lei aqui no sentido de princípio. O princípio do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do princípio da lei do pecado, te livrou do princípio do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, agora lei no sentido de lei mosaica, dos 10 mandamentos e outras coisas, porquanto que fora impossível a lei que estava enferma pela carne, e eu quero que os irmãos prestem atenção a essa palavra carne e ao espírito. Porquanto que fora impossível a lei que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor, a tendência da carne, dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso espírito mortal por meio de seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Antes da mensagem, vamos cantar, não esquecendo da nossa oferta, vamos cantar Seguireis, pergunta o mestre. Seguireis, pergunta o mestre, o caminho desta cruz. Respondemos com firmeza, seguiremos sim, Jesus. Sim, seguiremos teus passos, Senhor.
sermos fiéis, andando em tua luz. Seguireis ainda, mestre, nos pergunta condutor. Novamente asseguramos, seguiremos ao Senhor. Sim, seguiremos teus passos, Senhor, na vida ou morte, por onde for, o compromisso contigo, ó Jesus, é sermos fiéis, andando em tua luz. E agora nós vamos para a palavra de Deus. Abrem suas Bíblias, enquanto eu subo lá no meu escritório, abrem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. E eu chegarei lá já já. 1 Coríntios, capítulo 2. Deixa eu organizar as coisas aqui. Nós vamos estar nos versículos 14 até o capítulo 3, versículo 4. Hoje de manhã eu quero pensar um pouco sobre o que é ser uma pessoa espiritual, uma pessoa natural e uma pessoa carnal. São categorias que precisamos conhecer e que, às vezes, nós conhecemos, mas de forma errada, e eu acho que isso pode causar uma certa confusão sobre como é que nós devemos encarar a vida cristã. Eu quero ler o texto, começando em 1 Coríntios 2, só para a gente ter o texto todo diante de nós, e depois vamos entrar na passagem. Ora, eu estou em 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e eu sou de... eu sou de Paulo e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Depois ele vai combater esta ideia.
Nós temos uma passagem interessante em Gálatas 6:1 que diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Isso provoca um problema, não provoca? Quem é que tem coragem de dizer, eu sou espiritual? Mas aparentemente, Paulo achava que era natural e óbvio que certas pessoas eram espirituais e certas pessoas não eram. Porque ele disse, se alguém for, vocês que são espirituais vão corrigir esse irmão que caiu em pecado. Então, o que é? Quem é esse espiritual? Como posso saber se sou espiritual ou não? Eu tenho uma tia, a irmã mais nova da minha mãe, não tão mais velha do que eu, talvez 5, 8 anos, né? E ela é desmiolada, vamos dizer assim. Todo mundo tem que ter pelo menos um tio ou uma tia doida, né? E essa minha tia Debbie é essa tia. Ela virou budista, mas foi criada cristã. E antes de ir para uma reunião da família, ela e o marido dela tiveram uma audiência com o Dalai Lama, só para você ter uma ideia. E ela chegou na reunião da família e disse para mim uma coisa assim, que as pessoas precisam ser mais espirituais e menos materialistas. Logo, uma pessoa espiritual, para ela, é alguém que valoriza a vida do espírito e não as coisas materiais. Hoje, pelo menos nos Estados Unidos, é corrente dizer eu sou espiritual e não eu sou religioso. Eu sou uma pessoa de fé e não eu sou cristão. E ela fica falando que ela, só para você ter uma ideia, ela é um hippie dos anos 70 e ela crê que a gente precisa ter menos vínculo com as coisas materiais e mais vínculos com as coisas do espírito. Os coríntios, por outro lado, no livro de 1 Coríntios, eles pensavam que eram espirituais porque eles tinham dons espirituais, principalmente porque falavam em línguas. Pelo menos, lembra que a epístola de 1 Coríntios é mais ou menos como escutar alguém falando ao telefone. A gente sabe com quem eles estão falando e pelo teor da conversa que a gente ouve só um lado da conversa, a gente pode decifrar mais ou menos o que está acontecendo do outro lado. E é mais ou menos assim que nós temos que encarar 1 Coríntios. Paulo está respondendo a uma carta, uma epístola, talvez algumas, e nós estamos tentando decifrar o que está acontecendo do outro lado da linha telefônica. E nós imaginamos que eles pensavam que eram espirituais porque falavam em línguas. Hoje em dia, entre nós não temos tanto nenhuma dessas ideias nem a outra. Talvez a parte pentecostal de não falar em línguas, alguns já estiveram em meios assim. Mas nós temos a ideia de pensar sim sobre a pessoa espiritual, que uma das características da pessoa espiritual é humildade. Se você se diz espiritual, você não é humilde. Se você não for humilde, você não é espiritual. Logo, se você acha que é espiritual, você não é. Mais ou menos assim que a gente pensa. Que rolo que a gente faz, né? Mas esse rolo não é bíblico. Nós vamos ver que alguém que é espiritual é alguém que está andando no espírito, alguém que está sendo guiado pelo Espírito Santo.
E eu queria trazer essa mensagem hoje de manhã porque nós precisamos ser desafiados a sermos pessoas espirituais. Nós precisamos correr atrás da espiritualidade. E para fazer isso, precisamos entender o que é uma pessoa espiritual. Agora, ele faz aqui dois contrastes. No final do capítulo 2, ele faz o contraste entre, por um lado, o homem espiritual e o homem natural. Do outro lado, no capítulo 3, ele faz o contraste entre o homem espiritual e o homem carnal. São então, dois contrastes. E ao estudar esses dois contrastes, nós podemos entender um pouco sobre o que o apóstolo Paulo pensava a respeito de um homem espiritual. Então, o primeiro contraste se encontra no capítulo 2, versículos 14 a 16, agora o contraste com o homem natural. Deixe-me ler esses versículos novamente. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse nós aqui provavelmente é o apóstolo Paulo e os escritores do Novo Testamento. Bem, podemos entender o que é o homem espiritual quando nós entendemos um pouco sobre o que é o homem natural. Versículo 14 diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, a palavra natural no grego é a palavra psúquicos. Psúquicos. Interessante isso, né? Você está ouvindo aí talvez ecos de psicologia, psúquicos, vem dessa palavra, e psicologia, a palavra psúquicos significa alma, e que tem a ver com a alma. Psicologia é o estudo da alma. O psúquicos é o homem da alma, ele é a pessoa sem nenhuma influência do Espírito de Deus. A alma se refere à sua vida natural, se refere à sua vida terrena, e muitas vezes quando a Bíblia fala de vidas, ela usa a palavra alma. Por exemplo, Atos 27:37 diz: estávamos no navio 276 pessoas ao todo, mas se você olhar no grego, vai dizer 276 almas ao todo. Então, a alma, a vida natural, a vida da alma é a vida caracterizada pelas coisas desse mundo, as coisas que são naturais do homem pecaminoso. Então, quando Paulo usa o homem natural, ele está falando de uma pessoa não convertida. Quais são as características dessa pessoa não convertida? Ele nos dá duas características, porque ele é caracterizado pelas coisas normais de um homem pecaminoso, e uma das coisas que acontece é que ele não recebe as coisas do Espírito de Deus, ele acha essas coisas loucura. Se você, não que nós vamos tirar o tempo para fazer isso, mas se você olhar no capítulo 1, versículos 18 até o final do capítulo, você vai ver um contraste que Paulo faz entre nós que somos salvos e aqueles que são perdidos. Os que são perdidos olham para o Evangelho e acham o Evangelho loucura, estupidez. O que você quer dizer em adorar um homem que foi crucificado numa cruz? É fraqueza, não faz sentido, não chama a atenção
da sua habilidade natural de raciocínio. Então, ele não recebe as coisas do Espírito de Deus. Quando o Evangelho foi nos pregado, o Espírito Santo fez uma obra em nosso coração e nós recebemos essas coisas, por isso que nós não somos mais naturais. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, ao crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, nosso entendimento foi transformado e Jesus Cristo não é mais loucura, mas sabedoria. Ele não é mais fraqueza, mas o poder de Deus para nos salvar do nosso pecado. Isso é uma coisa que Deus fez em nós, porque Ele nos deu o Espírito dele, quando nós cremos. Então, ele não recebe, o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus e ele não entende as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas do Espírito de Deus se entendem espiritualmente. Talvez a melhor forma de entender isso são as duas formas de rádio. Você tem o AM e o FM. E se você está no rádio FM, você não pode receber nenhum sinal transmitido pelo rádio AM. E é mais ou menos assim, nós que somos espirituais, nós estamos sendo informados pelo Espírito de Deus porque nós estamos sintonizados no rádio dele. Enquanto que o homem natural não pode receber, não entende essas coisas, porque ele não consegue sintonizar, ele está em outro rádio, ele está no rádio AM e o Espírito Santo está transmitindo pelo FM. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus? É porque ele não entende as palavras? Não, ele entende as palavras. Eu tenho comentários que eu leio de pessoas notoriamente descrentes. Eu tenho um comentário escrito por... eu estava estudando recentemente Romanos 7, um comentário escrito por um teólogo católico. Bem, ele não duvido seriamente que ele é uma pessoa salva, porque os católicos não creem que a salvação é somente pela graça por meio da fé. Eles acham que eles precisam praticar sacramentos e outras coisas para serem salvos. Mas esse homem católico entende muito bem as palavras que estão na página. Eu li o comentário dele com benefício. Eu tenho outros comentários escritos por pessoas que não creem nos milagres das Escrituras, rejeitam a ressurreição de Jesus Cristo, mas entendem as palavras, podem me mostrar o raciocínio das Escrituras. Esse não é o problema. O problema é que ele não tem uma base adequada para entender. Ele entende o raciocínio, mas o raciocínio não faz sentido para ele. Ele entende que eu estou dizendo que Cristo morreu por ele, mas ele rejeita isso porque isso é risível. Como assim Cristo morreu pelos meus pecados? Especialmente em nossos dias, isso deve ficar óbvio, porque as pessoas que aceitam, por exemplo, a evolução, aceitam a evolução não como uma teoria, mas como um fato. E eles baseiam muitos seus argumentos em cima de uma teoria não comprovada, aliás, contrária à palavra de Deus, e nós podemos confiar na palavra de Deus. E quando eles argumentam a partir disso, o engraçado é que eles acham que eles estão sendo científicos e eles não veem a natureza tendenciosa da ciência moderna, onde a ciência prova o que pressupõe e não pode ser verificado de forma independente. Bem, minha conversa ficou um pouco filosófico, mas essa é a realidade sobre o homem natural. Ele pode até entender o que estamos dizendo, mas para ele é besteira.
E qual é o problema? Por que ele acha que é besteira? Por que ele acha que é loucura? Porque ele não tem o Espírito Santo. O homem natural, isso é, o homem no seu pecado, que rejeita a Deus, ele aceita qualquer coisa, qualquer crença, até evolução, menos o Evangelho. Porque o homem natural rejeita os ensinamentos do Espírito de Deus. Em contraste com isso, nós temos o homem espiritual. Versículo 15 diz, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Quem que é o homem espiritual aqui? O homem espiritual é a pessoa que tem o Espírito, é uma pessoa salva. Em Romanos 8:9, que nós lemos um pouco antes, diz assim, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Que eu preciso parar e dar uma pequena instrução paralela, que é que temos grupos evangélicos que ensinam que o recebimento do Espírito de Deus é uma coisa subsequente à nossa salvação. Que tem dois tipos de crentes, os que não receberam o Espírito e os que receberam. E eles dizem que os que recebem o Espírito falam em línguas. Alguma coisa assim, os que não recebem não falam em línguas. Então, essa é a distinção. Só que essa distinção não é bíblica, porque Romanos 8:9 diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, esse tal não é dele. Toda pessoa, quando crê em Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e habita nele. Então, o homem espiritual é aquele que tem o Espírito. Quais são as características desse homem? Ele julga todas as coisas. Não é que ele é mais inteligente do que o homem natural. Muitas vezes ele é mais burro. A 1 Coríntios 1:26-29 diz justamente com o contrário, que são poucos crentes que são estudados, ou da elite, ou filósofos, ou pessoas de grande importância. Aliás, no primeiro século, uma grande porcentagem era escravo. O ponto não é que ele é mais inteligente, é que ele tem o Espírito Santo. E quando ele tem o Espírito Santo, ele consegue enxergar as coisas como realmente são. Ele está sintonizado, ele consegue sintonizar nas coisas do Espírito, porque ele está na rádio FM, não no AM. Então, ele consegue receber o que o Espírito Santo diz. A segunda característica é que ele não é julgado por ninguém. E esse ninguém aí é ninguém que é homem natural. Não está dizendo que ninguém pode criticá-lo, nada disso. Mas o homem natural não consegue entender o homem espiritual. O homem que não tem o Espírito Santo não consegue entender a pessoa que tem o Espírito Santo. Não é isso que Jesus nos ensinou em João 3, quando ele diz que o vento sopra onde quer e a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. E é assim todo aquele que é nascido do Espírito. Quando você tem o Espírito Santo, o Espírito te transforma, te dirige, te leva, e o mundo não entende. Não entende de onde você vem, nem por onde você vai, porque você é guiado pelo Espírito Santo. Então, o primeiro contraste. O homem natural é o homem perdido que não tem o Espírito Santo. O homem espiritual é uma pessoa salva, e toda pessoa salva tem o Espírito Santo. Então, por um lado, o homem espiritual é o homem que é salvo. Agora, nós chegamos no capítulo 3, e Paulo está lidando ainda com a divisão que está tendo em Corinto, e a divisão é que
que parece que tem partidos ou facções. Alguns dizem, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e assim por diante, sou de Pedro. E Paulo diz para essas pessoas, no capítulo 3, versículos de 1 a 4, eu, porém, irmãos, não pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora a podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então, o que é o homem carnal? A carne, obviamente, é a parte do corpo que não é osso, né? E a carne aqui é usada no Novo Testamento, pelo menos pelo apóstolo Paulo, não por todos os outros, mas pelo apóstolo Paulo, é usada de forma pejorativa. Por exemplo, e nós precisamos entender em que sentido é pejorativa. Em Romanos 6:6, Paulo diz assim, sabendo isto, que foi crucificado com ele, com Cristo, nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, ou seja, nulificado, neutralizado, e não sirvamos o pecado como escravos. Deixa-me tentar desempacotar esse versículo um pouco. Quando ele fala sobre o nosso velho homem, ele não está falando sobre a nossa velha natureza ou nossa carne. O velho homem é o que nós éramos em Adão, antes da nossa conversão. Esse homem morreu, não existe mais. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, o velho homem não existe mais, ele morreu, foi crucificado. Mas qual é o resultado disso? Para que o corpo do pecado seja destruído, seja neutralizado. O corpo do pecado é a carne. Nota corpo, carne, corpo, carne. Ele está falando sobre a mesma coisa. E aqui ele chama a carne de o corpo do pecado. Por quê? Não porque nosso corpo é coisa ruim ou coisa pecaminosa. Nesse período de pandemia, eu tenho visto várias pessoas falarem da nossa bendita esperança, que eles dizem é estar com Cristo eternamente. E eu quero bater no martelo aqui. Nossa bendita esperança não é apenas estar com Cristo eternamente, mas é estar com Cristo em carne, em corpo, ressuscitado eternamente. A parte material não é uma coisa ruim. Deus criou essa parte. Nós fomos criados para vivermos eternamente. E um dia, nós que morrermos, ou nós que formos arrebatados, receberemos um corpo físico, mas glorificado. E esse corpo viverá eternamente na presença de Deus. Jesus Cristo, quando ele se tornou homem para sempre. Ele ainda tem um corpo. Ele ainda é um ser humano, agora glorificado e nunca teve pecado. Ele está assentado no céu. E um dia nós veremos ele. E um dia nós também receberemos nosso corpo glorificado e veremos ele face a face. E nós temos que agarrar isso. Então, quando ele fala do corpo, ele não está falando mal do corpo. Só que qual é a parte de nós que ainda tem contato com o mundo? É o nosso corpo. Qual é a parte de nós que ainda é assolado pelo pecado? É o nosso corpo. Como que a gente sabe que é assolado pelo pecado? Porque fica doente, porque morre. E também é através do nosso corpo que, pelas coisas que a gente vê, pelas coisas que a gente ouve, pelas coisas que a gente sente, que o pecado tem uma porta de entrada
em nossas vidas. É por isso que Paulo frequentemente fala mal da carne. Ou o corpo do pecado é uma coisa negativa, porque a carne é aquela parte de nós que está sujeito às tentações do pecado. E nós, como cristãos, somos capazes de ceder à nossa carne e deixar essa parte nos controlar. Agora, tudo que Paulo escreve em Romanos 6 é para dizer, não faça isso, é besteira. A carne tende ou pende para a morte. E nós lemos Romanos 8, e eu quero só destacar algumas coisas. Se você pode correr para lá, eu quero destacar algumas coisas sobre a carne em Romanos 8. Versículo 3 diz, porque o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Deixa eu dizer, como assim, o que for impossível à lei? Quando a lei manda a gente fazer alguma coisa, a nossa natureza pecaminosa, o princípio do pecado, quer desobedecer e resiste à lei de Deus. Quando Deus diz para não cobiçar, nós descobrimos duas coisas. Primeiramente, somos incapazes de não cobiçar. Estou falando da nossa carne. Nossa carne é incapaz de não cobiçar. E a outra coisa é que a gente não estava nem pensando em cobiçar nada, mas quando a lei vem e fala, não cobiceis, qual a primeira coisa que nossa carne quer fazer? Quer cobiçar. Vê alguma coisa do outro e logo quer aquilo que não é nosso. Então, a carne realmente é fraca. Por quê? Porque ele ama o pecado, ele é despertado, ela é despertada pela lei e Deus não conseguiu salvar a gente pela lei. Por quê? Porque a lei é ruim? Não, a lei é boa. Mas porque a nossa carne é fraca. Então, Jesus Cristo teve que vir, assumir carne e morrer em nosso lugar e condenou na carne o pecado. Versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nota esse segundo aqui. Andar segundo a carne é seguir, é cumprir os desejos que vêm da carne, em vez de os desejos que vêm do Espírito. E nós, agora que somos salvos e temos o Espírito de Deus em nós, somos capazes de seguir o Espírito e vencer a carne. Não tentando obedecer à lei, isso nunca dá certo, mas seguindo o Espírito Santo. Agora ele vai explicar de uma forma bem completa o que é a carne, porque os que se inclinam para a carne, os que seguem a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Não é que nós temos duas pessoas em nós brigando, mas nós temos dois princípios dentro de nós, cada um nos levando em direções separadas. A nossa carne, em contato com o nosso mundo, quer nos levar para o pecado, e o Espírito Santo que habita em nós quer nos levar para a santidade. Aí ele diz, no versículo 6, porque o pendor da carne dá para a morte. O pecado sempre leva para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, e aqui é o segredo, os que estão na carne, quem é que está na carne? É o descrente, que está na carne, não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então você tem a pessoa que está na carne e a pessoa que está no Espírito.
que está na carne é o homem natural, é a pessoa perdida. O que está no espírito é o homem espiritual, é a pessoa salva. Mas o que está dizendo aqui é como pessoas espirituais que estão no espírito ainda podemos ouvir a voz da carne e seguir a carne. Isso é o homem carnal. A pessoa que se entrega à carne. Em Romanos 6, ele diz não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Por que ele diz isso? Ele diz isso por dois motivos. Primeiro, porque é possível nós, cristãos, permitir que o pecado reine em nosso corpo mortal. Mas a segunda razão que ele diz isso é que nós não precisamos fazer isso. Nós que cremos em Jesus Cristo morremos para o pecado. Nós não somos, como ele diz no versículo 12, assim, pois, irmãos, somos devedores, eu estou em Romanos 8, 12, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver seguindo a carne, porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, certamente vivereis. Então, nós não precisamos ouvir a carne. A carne sempre leva para a morte. Nós podemos ouvir a voz do Espírito e ser guiado pelo Espírito de Deus. Então, voltando para 1 Coríntios 3, a pessoa carnal aqui não é a mesma que é natural. A pessoa carnal é aquele que tem o Espírito Santo, mas não está sendo dominada pelo Espírito Santo. Ele está ouvindo a voz da carne. Talvez a melhor definição aqui seria o crente imaturo. Porque Paulo diz em 1 Coríntios 3, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, e nota a frase, como a crianças em Cristo. Quais são as características da pessoa carnal, do crente carnal? No versículo 2, ele não come carne, só bebe leite, ou seja, ele é imaturo, ele não cresceu ainda, ele não pode entender as coisas mais importantes, mais sólidas da palavra de Deus, só as coisas superficiais. E versículos 3 ou 4, ele vive como um mero homem. E a ilustração de Paulo é os ciúmes, contendas e facções que eles tinham. Isso, então, note que a carnalidade não é apenas sensualidade, não é apenas as coisas que tendem para o lado sensual da vida, mas aqui são as contendas, as facções, as rixas. Então, ser carnal é fazer as coisas que um homem natural faz. E nós temos uma lista delas em Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Então, esses são os feitos da carne. Por outro lado, em contraste com o homem carnal, o homem espiritual é a pessoa que tem o Espírito Santo e é controlado por ele é o crente maduro. Em vez de beber só leite, ele come carne. E ele produz o fruto do Espírito, de Gálatas 5, 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Com esta distinção em mente, podemos entender o que Paulo está dizendo nos versículos de 1 a 2. Ele diz que quando ele estava com eles, ministrando, logo que eles se converteram, ele não podia dar carne para eles, só leite. Paulo
então mostra que o problema não era ele, mas os próprios coríntios. Eles eram carnais, eles eram crianças em Cristo. Mas até aí tudo bem, por quê? Porque eram recém-convertidos. Isso nós devemos esperar que quando alguém coloca a sua fé em Jesus Cristo, ele vai entrar na igreja uma pessoa carnal, um bebê em Cristo. Ele vai precisar de leite, ele vai precisar de um acompanhamento espiritual, especial. Ele vai precisar aprender a andar no Espírito e nós temos que ensiná-lo. O problema entra no final do versículo 2. Ele diz, vocês não podiam comer carne e por isso eu te dei leite. E agora no versículo 2 ele diz, nem ainda podeis, porque ainda sois carnais. Esse é o problema. O problema é que, passado tanto tempo, eles continuavam bebezinhos na sua fé, ainda pensando como homem natural, ainda apegado às coisas da carne, e não podem suportar ensinamento mais profundo. Irmãos, nós precisamos chegar à maturidade cristã, que é feita através do caminhar no Espírito. O autor de Hebreus, no capítulo 5, não vou olhar agora o versículo, mas no final do capítulo 5, fala da mesma coisa, sobre crentes que deveriam ser professores, mas ainda estavam aprendendo, que nunca tinham crescido. Isso é um problema muito, muito sério. Quando uma pessoa se converte, é carnal e precisa receber o leite da palavra. Isso é normal. O problema é quando a pessoa não cresce, quando continua vivendo como um homem natural, produzindo fruto da carne. Nós precisamos crescer e chegar à maturidade cristã. É por isso que é tão importante estarmos na palavra de Deus dia após dia após dia para crescermos. Irmãos, eu não estou falando com os que são membros da nossa igreja hoje, mas eu lembro de um período quando eu estava perguntando dos nossos irmãos, homens, na classe de escola dominical, quantos de vocês já leram a Bíblia toda? E nós tínhamos pessoas naquela aula, isso faz anos, pessoas naquela aula que eram salvos há 10 anos ou mais. E ninguém tinha lido a Bíblia toda. Isso é uma tragédia. Nós que somos salvos, o que uma pessoa salva naturalmente faz? Ele cresce. Ele abandona as coisas da sua vida antiga e começa a viver uma vida nova. E para contar uma história positiva, eu lembro quando o irmão Sebastião e a dona Terezinha começaram a chegar e nós tivemos algum tipo de retiro de carnaval e tinha perguntas bíblicas básicas e eu lembro o irmão Sebastião não sabia de nenhuma das respostas e nem a irmã Terezinha, os dois ficaram lá, era uma coisa muito, muito simples. Aí nesse último retiro de carnaval a gente jogou aquele joguinho do Mezuzá, né? Que tinha perguntas bíblicas, e o irmão Sebastião era o que mais sabia as respostas. Isso é crescimento, né? É alguém que está na palavra de Deus e durante 3, 4, 5 anos está lendo a Bíblia, está aprendendo, está guardando e crescendo. E as atitudes deles também têm mudado, não só o conhecimento bíblico, mas as atitudes. Isso é uma coisa que agrada o coração de qualquer pastor. Esse é o que deve acontecer. Isso é natural. O que não é natural é quando a gente fica andando ainda nos mesmos caminhos que a gente sempre andou, quando a gente era descrente. Como anda a sua vida espiritual? Tem 2 perguntas aqui. A primeira pergunta é: você é uma pessoa espiritual ou você é uma pessoa natural? Uma pessoa espiritual é aquele que colocou sua fé em Jesus Cristo para sua salvação. Ele conhece os fatos do Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou.
e ele está confiando em Jesus Cristo para a sua salvação. Se você crê em Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo e você, então, é uma pessoa salva e você tem uma pessoa sobrenatural, uma pessoa divina habitando em você. Isso é um homem espiritual. Você é espiritual nesse sentido? E se você é uma pessoa salva, você é espiritual nesse sentido, você continua vivendo uma vida carnal ou você está crescendo para a maturidade? Talvez você pode dizer, olha, eu ainda não cheguei. Até o apóstolo Paulo, em Filipenses, disse, não cheguei. Mas eu sou uma pessoa espiritual, estou andando no Espírito. Né? Paulo disse, até para o final, em Filipos, não sei, já avançado em idade, e ainda alguns anos antes do seu martírio, dizendo, olha, eu estou lutando para agarrar aquilo pelo qual eu fui agarrado por Cristo. Ou seja, o processo de crescimento, de santidade nunca termina, mas chega uma hora que eu posso dizer, eu sou uma pessoa espiritual, tenho maturidade cristã. Eu não glória a mim, mas porque o Espírito Santo habita em mim, e eu tenho dia após dia andado com ele. Eu tenho ido para as Escrituras para aprender com ele, eu tenho ouvido a voz dele seguido, eu tenho estado na palavra dele, eu tenho comunhão com ele através de oração, e estou na igreja, estou envolvido, tendo comunhão com os irmãos, eu sou uma pessoa madura espiritualmente. E você? Você salva há quanto tempo? Você já chegou a algum tipo de espiritualidade, algum tipo de maturidade espiritual? Porque você está andando com Deus dia a dia. Esse é o objetivo. Nós temos a tendência de pensar que há dois tipos de crentes. Que existe o crente espiritual, esse é o crente que está na palavra de Deus, que evangeliza, que fala de Cristo, que é o santinho da igreja, e tem o crente normal, que é aquele que vai para os cultos e tal, não comete um dos grandes pecados, mas ele vive uma vida normal. A Bíblia não aceita essa divisão. Uma vida de crente carnal é uma aberração, é uma vida perigosa. O pecado, uma coisa que nós aprendemos quando colocamos nossa fé em Jesus Cristo, é que o pecado é sempre o inimigo. E viver da forma que vivíamos antes não faz sentido algum e só nos leva a grandes perigos e talvez até a morte. Então não é uma corrida de 100 metros rasos. É um caminhar diário nos caminhos de Deus. Mas vamos caminhar para a maturidade, seguindo o Espírito Santo que habita em nós, ouvindo ele através da palavra, nos comunicando com Deus através da oração, incentivando e sendo incentivado na comunhão com os irmãos, para que nós possamos crescer rumo à maturidade. Não é normal o crente ser carnal. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém, que bênção. Tá aí, pastor. Algum aviso? Pode se desmudar, gente. Eu só não quero me esquecer de parabenizar o senhor, pastor Marcos. Acho que foi o meu aqui. A culpa é da minha esposa, a mulher que Deus me deu. A mesma desculpa desde Adão. Eu só não quero esquecer de parabenizar o senhor, pastor Mark, e também o irmão pastor Lailton, pelo dia do pastor hoje. E o irmão pastor Arthur também. Eu desejo muitas felicidades a vocês. O irmão também. Igualmente. É hoje, é?
Diz que é, mas eu ouvi dizer que isso aí é que nem Dia dos Namorados, né? Dia dos Namorados para quem é casado é todo dia. E Dia do Pastor, para quem é pastor, é todo dia, né? A gente é pastor todo dia. Graças a Deus por isso. Uma benção a mensagem, pastor. Muito obrigado. E também não vamos esquecer, irmãos, de continuar contribuindo. Graças a Deus a igreja está com suas contas pagas. E sendo fiéis cada dia, né? A ideia é cada dia. Isso tem sido uma constante, né? A mensagem de domingo passado, essa mensagem hoje tem sido uma grande bênção. Tá certo. Tá tudo bem com os irmãos? Tudo bem. Todo mundo comemorou o Dia dos Namorados? Dona Terezinha, a senhora continua passando mal? Tem que tirar do mudo, não dá para ouvir. Ainda não. Tá Pronto. para ouvir? Agora sim. Então, eu cheguei lá ontem, né? Eu tomei, o remédio era 5,5, eu estava com a pressão bem alta, estava quase 17, sempre a mínima baixa. Aí eu tomei 2 remédios, né? Que o médico tinha mandado. E quando eu cheguei lá, era umas 11 e pouco, umas 10 e pouco da noite, aí ela já estava 12/8. Ai, meu Deus, ainda falei para o Bastião em casa, quando eu chegar lá, essa pressão vai estar baixa. É, porque ela falou. Mas é muito ruim, viu? Porque a gente fica andando, vim de Ibiúna aqui, daqui o Kleber levou nós, fomos lá na Cruz Azul, lá no Cambuci. Ai, não tem nem... Mas tá bom. Mas fazer o quê? É um passeio. Agora nós estamos aqui. Passeio legal, hein? É um passeio. Isso. Nós fomos. Pelo menos viemos aqui em casa. Nós estávamos clausurados lá a tal modo que eu já não conhecia mais o Davi. Mas está tudo bem. Hoje, Bastião? Remédio e ficar em paz. Mas espero que não tenha que passear mais esses dias. Que os irmãos Amém. continuem orando por mim. Com certeza. Mas eu acho que não vou ficar correndo atrás de médico mais, não. Ai, estou enjoada. Vou correr atrás de Deus. Eu acho que é o mais fácil. E a família Lima? Estou vendo que estão aí, mas não estou vendo ninguém. Como estão? Tudo bem, graças a Deus. Trabalhou essa semana ou vai trabalhar essa semana que entra? Não, eu estou igual o Júlio, eu estou trabalhando em 2 empregos. Poxa, 2 empregos? Na semana que eu não estava trabalhando lá, eu trabalhei em outro lugar. Ah, é? Fazendo o quê? Estava trabalhando com um corretor de imóveis numa imobiliária de um conhecido. Assassino de aluguel. Assassino de aluguel? A preço fixo. Corretor de parede. É bom, melhor ter 2 empregos do que não ter nenhum, né? Verdade. Ô, irmão João, interessante o irmão falando que lembrou do Julius, daquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris, que a esposa dele trabalhava num salão de beleza e quando alguém fazia uma raiva para ela, ela saía do emprego dizendo: eu não preciso disso, meu marido tem 2 empregos. É verdade. Meu marido tem 2 empregos. E a irmã Josefa tá bem? Sim, pastor, graças a Deus. Que bom. A Adair tá bem? Tudo bem aí, irmã Adair? Adair? Acho que ela não tá... Não sei se está nos ouvindo. Irmã Rita tá bem? Cadê a irmã Rita? Ela está aqui, mas tem que tirar o mudo. Ela está tentando. Pronto. Bom dia. Bom dia, irmã Bom Rita. dia.
Parabéns pelo dia do pastor. Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém. Nós estamos bem, sim, graças a Deus. Que bom. Irmão Teodoro tá bem também, né, irmão Teodoro? Tem que Tira tirar o mudo. Tira o mudo, senão a gente não ouve. Aperta no botãozinho lá para sair o mudo, senão a gente não ouve sua voz, irmão Teodoro. Tá tudo bem, irmão Teodoro? Tudo, graças a Deus, pastor. Tudo, graças a Deus. Que bom. E aquele problema no estômago, o irmão melhorou? Sim, sim, pastor. Eu peguei o remédio, tá? Melhorou, graças a Deus. Que bom, que bom. Tá certo. Irmão Sebastião, aquele problema do irmão de estômago melhorou também? Melhorou, pastor. Tá bom. É que o irmão vive com o estômago vazio. O irmão vive com o estômago vazio e fica com problema. Aí quer ficar enchendo toda hora. Tá bom, meus irmãos. Deus abençoe. Até daqui a pouco. Oi? Até a noite, gente. Até a noite. Ronaldo, irmã Neide. Neide, ficam com Deus. Até daqui a pouco. Até mais tarde. Obrigada, viu? Obrigada, irmã Terezinha. Obrigada, Nada, filho. Tchau. Esperamos vocês lá na chácara, pastor. Irmão Celso, irmã. Neia. Oi, irmã Neia. Cadê o irmão Celso? Foi trabalhar hoje. Foi para Ribeirão. Meu Deus. Então tá bom. Eita, que homem trabalhador, hein? Foi para onde? Ele ia para Araraquara, depois ia para Ribeirão Preto. Eita. Irmão João. Irmã Larissa. Tá todo mundo bem. Tchau, gente. Deus abençoe. Até a noite. Até a noite. Tchau. Fiquem com Deus.